por uma questão de justiça, fazer justiça, eu preciso defender, sim, as palavras de Frei Gilson, corroborar com cada uma delas e, ao mesmo tempo, dizer que esse homem tem feito um bem enorme, inclusive, a muitas mulheres. Aqui a gente precisa restabelecer a verdade dos fatos. Primeiro que o Frei Gilson não está sendo investigado por nada. Na verdade, algumas pessoas estão tentando imputar ao Frei Gilson um grave crime, que é de pregar o evangelho. Hoje em dia, a pregação do evangelho está sendo criminalizada. Pregar a palavra de Deus, o conhecimento sobre a Bíblia, praticamente está sendo vilipendiado e está sendo criminalizado por muitos, que, na verdade, têm essa veia de perseguição aos cristãos. Quando a gente olha, por exemplo, para o mundo, a gente vê cristãos perseguidos de forma cruenta no mundo inteiro. Pessoas que estão derramando seu sangue pela causa do evangelho, pela causa do reino. Quantos cristãos estão sendo mortos no mundo inteiro, no Oriente Médio, em tantos lugares onde a perseguição é severa? Mas nós temos também o que nosso Papa Emérito Bento XVI já dizia, que era o martírio branco, o martírio da ridicularização. E é isso que acontece muitas vezes no Brasil. O martírio que, de fato, não é preço de sangue. No entanto, existe um martírio branco, esse martírio do escárnio. Muitas pessoas escarnecem de pessoas que se levantam para orar. O Frei Gilson é um homem simples, um homem honrado, um homem que é um pregador da palavra, que tem um maior tesouro, que é justamente ser o embaixador de Cristo. Uma pessoa distinta que tem feito um trabalho de evangelização maravilhoso no Brasil inteiro e fora do Brasil também. Um homem que se levanta às 4 horas da manhã para orar e, de fato, para fazer com que outras pessoas entendam o valor da oração. Às vezes as pessoas atacam de forma descontextualizada, tiram frases de contexto e vira pretexto, muitas vezes, para a criação e produção de narrativas, muitas vezes falaciosas e vexatórias, porque atacam a honra de um homem que simplesmente é um agente e um instrumento de evangelização e tem feito um bem às almas, um bem, uma alma orante, uma alma piedosa como a do Frei Gilson. E aqui eu estou defendendo não só o Frei Gilson, mas o caráter missionário, a missão evangelizadora que esse homem tem, o impacto que ele tem causado na vida de tantas pessoas, muitas vezes desesperadas, talvez se encontrem sem sentido na vida e, ao se deparar, por exemplo, com o rosário às 4 horas da manhã, ao se deparar com aquele homem orando, pregando a palavra, essas pessoas são tocadas, impactadas de alguma forma. Então isso é muito sério, é o caráter evangelizador. E aqui uma deputada que me antecedeu falou sobre o fato de ele ter dito que a mulher ela não veio para curar a solidão do homem, mas em que se referia, por exemplo, essa frase? Ao que Frei Gilson se referia ao dizer isso? E, sinceramente, eu me sinto muito honrada, porque ali a gente está observando, inclusive, os preceitos bíblicos. Ele estava se referindo, por exemplo, a Gênesis 2:18. Eu sei que tem pessoas que gostam de escolher versículos bíblicos e usar conforme conveniência, mas a gente tem que observar a Bíblia como um todo. E mais ainda, na criação do mundo, quando Deus criou tudo e viu que tudo era bom, ele viu que o único momento que não era bom era que o homem estivesse só, porque faltava a figura da mulher, deputada Clarice. Faltava a figura da mulher. O homem ele foi tirado do barro, verdade. Mas olha só a dignidade da mulher. Deus é tão bom que tirou o homem do barro, criou sua imagem e semelhança e tirou a mulher da costela. Por quê? Primeiro, para mostrar o caráter de complementariedade. Santo Agostinho já nos dizia que a mulher não foi tirada da cabeça do homem para que não fosse superior a ele. Não foi tirada dos pés para que não fosse inferior. Mas foi tirada da costela para dar esse caráter de complementariedade. Homens e mulheres são complementares, eles não são adversários. Eles não são... não tem que ter desavença, não tem que ter guerra de sexos, como a gente vê muitas vezes na dialética da sociedade, uma guerra de sexos. Não é isso que preza a palavra de Deus. Da mesma forma, a mulher, ela foi tirada da costela, demonstrando que ela foi tirada de alguém que já era imagem e semelhança de Deus. Olha só a especialidade, olha só a dignidade que Deus conferiu a essa mulher. Da mesma maneira, como as palavras do Frei Gilson, ela foi criada também muito nesse sentido, para curar a solidão do homem. Em que sentido que ele falava? Porque não era bom que o homem estivesse só no paraíso. Não era bom que o homem estivesse ali para usufruir de tudo. Era necessário uma auxiliadora que lhe correspondesse. Aí o movimento feminista vocifera, se levanta, tem choro e ranger de dente, porque dizem que a Bíblia é machista, o que é um grande absurdo e é um desconhecimento bíblico, inclusive, sobre a etimologia das palavras.
Quando a gente vê a etimologia da palavra auxílio, ela vem do hebraico ezer. O que significa ezer? Essa palavra auxílio é a mesma palavra que foi atribuída a Deus no Salmo 46. Deus é o nosso auxílio, socorro bem presente na hora da angústia. Da mesma forma, tantos outros salmos, tantas outras referências que nós temos na Sagrada Escritura, que nós vemos que Deus é o nosso auxílio. Quer dizer, olha só a dignidade que foi conferida à mulher. Olha o atributo de Deus que foi conferido à mulher. A mulher não é menos. A mulher não é mais. A mulher, ela é ontologicamente igual em dignidade. Existe uma igualdade em dignidade, embora, sem dúvida, papéis sociais diferentes. A mulher gera vida. Isso é um bem, isso é uma dádiva de Deus. Então, tem pessoas que gostam de reduzir a palavra de Deus. Muitas vezes, tem pessoas que gostam de instrumentalizar a própria palavra de Deus, usar como escudo das suas próprias ideologias, turvando, né, muitas vezes, a própria visão bíblica das coisas. Não posso ouvir calada simplesmente pessoas quererem utilizar uma frase do Frei Gilson contra ele como se ele estivesse reduzindo ou então desqualificando a figura feminina. Isso não é verdade. Até porque, muitas vezes, o movimento feminista faz isso. O movimento feminista instrumentaliza grupos de pessoas, inclusive mulheres mesmo, em prol de uma agenda, no avanço de uma agenda, que é a política ideológica. Só que a palavra de Deus, ela não é ideologia. A palavra de Deus, ela é verdade. A igreja, por exemplo, como diz em Timóteo 3,15, ela é sustentáculo da verdade. Então, nós temos um compromisso moral com a verdade, que não é nenhuma coisa, é uma pessoa que é Jesus. Então, eu preciso, até por dever de consciência moral e por uma questão também de ética e de respeito, não só essa consciência moral, mas também por uma questão de justiça, fazer justiça, eu preciso defender, sim, as palavras de Frei Gilson, corroborar com cada uma delas e, ao mesmo tempo, dizer que esse homem tem feito um bem enorme, inclusive, a muitas mulheres. Eu, inclusive, não só sou aquela que sou uma grande incentivadora do trabalho evangelizador do Frei Gilson, mas eu desejaria, né, que todos tivessem o mínimo de conhecimento sobre o que ele está fazendo. Não é sobre uma pessoa. Aliás, a pessoa, sim, sobre Jesus. E ele é embaixador de Cristo, não tenha dúvidas. Ele é um sacerdote que está honrando o seu batismo, está honrando o seu ministério sacerdotal e está levando mais almas para o reino de Deus. Está arrebanhando pessoas conforme a palavra de Deus, na retidão da doutrina, está pregando a doutrina, a sã doutrina da igreja. E tem pessoas que estão atacando covardemente, de forma injusta. Então fica aqui a minha solidariedade ao Frei Gilson e fica também aqui o meu repúdio a todo e qualquer tipo de perseguição aos cristãos no mundo inteiro. Nesse caso aqui, o Frei Gilson, mas tantos outros no mundo inteiro, estão sendo perseguidos, estão sendo ameaçados, inclusive de morte, por conta daqueles que são os promotores, às vezes, né, do, entre aspas, evangelho ao seu molde, querendo mudar o evangelho de Cristo. Deus abençoe a todos. Fala, meu irmão, tudo bem com vocês? Que a graça de Deus abençoe você, a sua casa e a sua família. Meu nome é Carlos, sou integrante do canal Cristão em Atividade, o nosso canal. Esse canal que ele é feito por vocês. Cristão em Atividade só existe por conta de vocês, então meu muito obrigado. E se você que está chegando agora não conhece nosso canal, se inscreva no nosso canal, um canal religioso, que vai ter aqui pregações, dinâmicas para trabalhar com jovens e adultos. Também teremos notícias que acontecem no meio cristão. Então, notícias que vocês veem por aí e falam assim, será que é verdade? É só vir aqui e nós iremos te dizer se é fato ou não, tá certo? Bom, turma, hoje nós vamos falar sobre o silêncio de Deus. Viver no silêncio de Deus. Muitos mandam mensagem falando assim, Carlos, parece que Deus não anda comigo. Já faz tempo que eu não percebo a ação de Deus na minha vida. Deus se silenciou para o meu lado. E muitos até pensam o seguinte, olha, eu fiz algo de errado e não consigo mais ter o amor de Deus. Deus silenciou, Ele não age mais na minha vida. Então nós vamos falar sobre isso nesse vídeo. Então fique até o final para que você possa entender como funciona o silêncio de Deus. E para nos ajudar, nós vamos ouvir algumas passagens bíblicas que falam sobre esse silêncio. Em Abacuque, 1, versículo 2 ao 3, está escrito, até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Em Lamentações 3, do versículo 7 ao 8, vai dizer, cercou-me de muro, e não posso sair. Agravou os meus grilhões, ainda quando clamo e grito, ele excluiu a minha oração.
E no Salmo 83, versículo 1, diz o seguinte: ó Deus, não fiqueis em silêncio, não te cales, nem te aquietes, ó Deus. Então, turma, o que são essas lamentações? Nada mais, nada menos do que o povo de Deus clamando, querer escutar a Deus. Então veja, durante toda a história, se você for ler na Bíblia, vai ter momentos que as pessoas se achavam estar longe de Deus, achavam que Deus tinha largado a mão deles. E a nossa vida hoje também é assim. Por muitas vezes nós acreditamos que Deus nos largou. Por quê? Porque a gente não consegue perceber a ação de Deus na minha vida. Mas meu irmão, acorda! Não é porque você está numa dificuldade, está vivendo um problema, que Deus não está contigo. Existe um quadro, turma, que mostra um homem andando na areia, né, na praia, e aí ele olha para trás e ele enxerga apenas 2 pegadas. E ele pensa: onde estás tu, ó meu Deus, que não consigo enxergar as tuas pegadas? Por que me desamparaste? E aí tem um outro quadro que vem explicar esse primeiro quadro, aonde Deus dá a resposta. Quando tu olhas para trás e enxerga na areia apenas 2 pegadas, essas pegadas são minhas. E a tua você não enxerga, porque eu estou te carregando no colo. Olha que lindo. Gente, quando nós estamos na dificuldade, Deus nos carrega no colo. Olha que bacana. Deus sempre está conosco. Nós é que nos afastamos de Deus, mas Deus sempre está ao nosso lado. Com o livre-arbítrio, Deus espera que você abra o seu coração para que Ele possa adentrar. Tem outro quadro que mostra Jesus numa porta e a porta não tem trinco. Por que isso? Porque só tem trinco pro lado de dentro. É a porta do nosso coração. O Senhor está ali à porta esperando, mas Ele só vai entrar quando você abrir, e só dá para abrir por dentro. Entendeu, meu irmão, como funcionam as coisas? Deus está na sua vida, Deus quer agir, Deus quer mudar essa situação, mas Ele precisa que você acredite, que você busque nele essa mudança, que você confie, que você se entregue para que Ele mude a sua vida. Então, para de reclamar. Quanto mais você reclama, pior fica a sua situação. Confie. A partir de agora, você vai louvar e bendizer a esse Deus que só quer mudar a situação da sua vida, mudar a situação da sua casa. Não importa se o seu problema é um filho que está com droga, não importa se é vício da sua família, se é seu marido que de repente não te procura mais, se é bagunça dentro da sua família, não importa. Deus vai mudar essa situação. Deus traz graça. Deus traz amor para onde não tem. Deus traz fé para onde não tem. Deixa eu contar uma história. Primeiro sobrinho da família, ele nasceu com problema respiratório e bebezinho ele foi internado. A minha sogra, ela era enfermeira e trabalhava no hospital onde ele estava internado. Uma certa tarde como essa, o médico chama a minha sogra e passa a notícia que ela não queria receber, que o teu neto havia falecido. A minha sogra, naquele instante, uma mulher de fé, se ajoelha ao chão e fala assim: meu Deus, não deixe o que eu perca esse meu único neto. Oh, minha Nossa Senhora, vem em meu socorro. Escuta essa sua serva que clama, mas ajude para que o meu neto não vá. E ela escuta, sente no seu coração que ela precisaria dar de mamar àquela criança. E ela sai e busca uma mamadeira. E ela vai dar mamadeira àquele bebê que está morto. O médico, os outros enfermeiros que ali estavam, acham estranho, mas não fazem nada para impedir. E ao colocar a mamadeira na boca da criança, a criança se engasga e acorda. E daí em diante os médicos tomaram conta e hoje ele tem quase 40 anos, já é pai de família, serve na igreja, toca para o nosso Senhor. Olha que bênção. Irmão, o teu problema é maior do que esse? A dificuldade que você tem é maior do que essa? Então, meu irmão, tudo aquilo que é difícil para o olho do homem é fácil para Deus. Uma outra situação foi a minha sobrinha, que aos 3 anos de idade, do nada, ela parou de andar. É uma criança linda, 3 anos de idade, feliz, alegre, corria para um lado e para o outro. Do nada, ao levantar, perde as forças do pé. Ela é levada aos médicos, o médico faz análise e diz que ela ficou paraplégica. Ali ela é internada, todos os dias sua mãe às 18 horas da tarde fazia a oração do terço. Família de oração. Um certo dia a mãe não pôde ir ao hospital e mandou que a irmã fosse no lugar dela.
A irmã também em oração, às 18 horas começa a rezar o terço. A enfermeira vem mexer com a criança e elas percebem que do nada o pé da criança mexe. Um pé que não mais se movimentava. A minha cunhada para de fazer oração, assustada com a situação, e a enfermeira fala, continue. E ela volta a fazer oração. A enfermeira sai de lado então, vai para o canto do quarto, mexer lá com a medicação. De repente a criança do nada se levanta, senta na cama e pergunta, cadê a mulher? A minha cunhada aponta para a enfermeira e fala, ela está ali. Ela olha então para a minha cunhada e diz, não é essa mulher, é uma morena que estava aqui dizendo para mim, levanta e anda. E naquele instante a criança pula da cama e sai correndo no hospital. Hoje ela tem 23 anos de idade, vai casar agora, se Deus quiser, esse ano. Uma moça linda, esperta, trabalha, não tem problema nenhum de saúde. Louvado seja Deus por isso. Meu irmão, é muita graça que Deus faz na minha vida. Eu tenho certeza que faz na sua também. Então, eu não preciso dizer que Deus vai realizar essa graça na sua vida. Carlos, você não tem problema? Lógico que eu tenho. Você tem dificuldade? Lógico que eu tenho. Mas eu vejo tudo isso como um aprendizado. Quando eu estou com problema, com dificuldade, eu digo, Senhor, eu aceito essa situação. E o que eu tiver que aprender com isso, eu vou aprender. Mas eu sei, eu tenho fé que o Senhor irá me dar a vitória. E é confiando em Deus que eu espero e Ele me traz a vitória. Então, meu irmão, pare de murmurar. Acredite. Deus está contigo e vai mudar essa situação. Um forte abraço e que Deus abençoe a sua vida. Tchau.